É porque não era para ser feito Não. isso, eles erraram de Erraram, diagnóstico. erraram. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como que é o nome da senhora? Dona Nilda, eu gostaria de fazer um convite muito especial para a senhora. Se a senhora aceitaria participar comigo do podcast Vozes da Cidade, me conta a sua história. Pode ser. A senhora aceita contar a sua história? Pode ser. E que horas que a senhora termina aqui? Às 4 horas. Então podemos combinar após as 4 a gente continuar essa conversa? Sim, pode ser. Então tá bom, fica combinado, tá? Obrigada. A senhora pode nos contar um pouco da sua história? Tenho 50 anos, moro em Toledo há 10 anos, vim de Santa Catarina para Toledo. Minha irmã já mora aqui há muitos anos, e há 20 anos que eu não conhecia minha família, não tinha mais contato. Aí a minha irmã falou, vem pra cá, porque aqui tem mais trabalho pros meninos. Pagaram o Solitário Mudança, que hoje é um grande amigo meu. A senhora pode me contar algo que marcou a sua história? A doutora diagnosticou que eu estava com nódulo no meu ovário direito. Esse nódulo, ele não apareceu no tamanho certo. É bem pequeno, não era tão grande, mas precisava fazer uma cirurgia. E daí eu fiz todo o procedimento dos exames, para ver se eu não tinha nenhuma reação à anestesia. Fui conhecer o médico, conversei com o médico. Aí ele falou para mim que a cirurgia era de um dia, é bem rápido. Aí cheguei lá para fazer a cirurgia e eles nunca me chamavam. Eu achava estranho, todo mundo ia, todo mundo internava e nada. Aí que eu questionei. A senhora vai, aguarda um pouco, a gente já vai chamar a senhora. Aí o rapaz falou assim pra mim, adivinha, dona Nilda, que a gente já vai internar a senhora. E ele olhando os papéis em cima da mesa. E eu achei estranho, porque eu não tava com papel nenhum. E mostraram as fotos, né? Daí eu falei, mas estranho. Não tenho foto, porque o cisto não apareceu nos exames, né? Aí já comecei a orar a Deus, eu sempre carrego a palavra junto comigo. Ela falou, a senhora vai fazer a cirurgia. Aí eu cheguei lá, olhei, tinha 2 salas preparadas. Eu falei pra ela assim, tem outra cirurgia? Daí ela falou assim, não, só a senhora. Eu achei estranho, né? Então eu falei, pra fazer uma cirurgia de 3 pontos, por que tanta gente? Eu falei, Jesus, vem comigo. Apaguei. O estranho é que quando eu acordei, eu tava num quarto de Unimed, caríssimo. Eu não tinha nem condições para pagar, minhas coisas, tudo ali arrumadinha, minha Bíblia. Eu acordei assim, aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí eles falaram assim, nós tiramos teu útero. Aí eu comecei a gritar, chorar. Porque não era para ser feito isso, eles erraram de Erraram. E fizeram a senhora uma cirurgia que não era para ter sido Não era para fazer, eu não tinha doença no útero, tenho todos os laudos. Isso me virou a minha vida, a minha família de cabeça para baixo. Aí eu falei, mas por quê? Aí eles vinham, me amarravam, me dopavam, me acalmei. E nisso eu fui pegando prova. A minha cirurgia de 3 pontos foi 21 pontos. Nossa. Ele abriu daqui, que pior ainda tava por vir. As enfermeiras começaram a me contar coisas. Essa cirurgia da senhora foi aqui mesmo? Não, foi na cidade de Nova Aurora. Aí a cirurgia foi lá. A prefeitura mandou pra lá. E como foi o pós? Quando a senhora ali caiu naquela realidade e a senhora teve que sair do hospital? Aí eu cheguei em casa, minha casa era alta. Daí teve que vir minha mãe, porque minha irmã tinha as coisas dela também pra fazer. Todo dia eu ficava na cama, eu tinha dor, eu pedia pra morrer toda hora. E daí eu ia pro hospital, eles mandavam de volta. Podia tossir, que abria os pontos. Aí quando eu tava começando a melhorar, um dia, daí formou um tempo de chuva. E o meu filho, que hoje tem 15 anos, ele tinha mais ou menos uns 5 anos. Ele foi tomar banho sozinho. E de repente eu escutei aquele. Eu falei, meu Deus, o menino levou um choque. Eu levantei. Não podia levantar da cama. Aí eu só senti assim, fez assim. Eu perguntei pra minha mãe, abriu os pontos. Ela, não, minha filha tá tudo normal, com medo de dizer pra mim que tava aberto. O menino tava bem, eu vi ele, que só foi uma queda de energia. Eu falei, mãe, fala a verdade pra mim, tem alguma coisa acontecendo. Eu tava podre por dentro. Quando eu peguei a toalha assim, coloquei em cima assim, jorrava sangue, sujeira. Quando eu passei mal, eu desmaiei. Eu acordei lá no mini hospital, me isolaram. Como um bicho. Eu tava com a contaminação, colocaram aquelas roupas especiais em mim, eu não podia receber visita, ia contaminar o hospital inteiro. Pode dizer que a senhora é um milagre, né? Eu sou. Eles costuraram a senhora. Costuraram, eles não colocaram a mão em mim. Eu fiquei mais ou menos, acho que uns 5 dias. Meu Deus. Eles só ficavam limpando. Que saiu tudo aquilo pra depois costurar. Falou que não ia pôr a mão, porque que eu tinha que voltar pro médico que fez a cirurgia. Meu Deus. Voltei, né? Já tava cansado já, que esse mesmo procedimento, o mesmo erro. Mas o meu tinha sido um pouco mais grave. Primeiro eu fui fazer um exame, o rapaz que faz o exame falou pra mim assim, dona Nilda, eu não sei o que a senhora tem por dentro, não. Não dá pra ver nada. Não sei se a senhora tem rim, se a senhora tem fígado. Ele falou assim, eles costuraram tudo assim, ponto largo. A única coisa que eu vou falar pra senhora pra voltar pra lá é que eles tiraram, vocês não tiraram só o útero, mas pelo jeito parece que eles tiraram mais coisa. Meu Deus. Ele chegou lá, daí pra fazer o dreno, né? O médico disse que eu tava com mãe. E eu gritando de dor, dia e noite. Depois desse tempo, a senhora descobriu que tinha acontecido com a cirurgia, se foi realmente só o útero, como que foi depois? Aí depois, né, eu voltei, né, pra Toledo. Como o médico não falou comigo, porque ele disse assim, que ele tinha salvado a minha vida há 10 anos. Por isso que ele tirou meu útero. E como ficou depois que o hospital cometeu esse erro com a senhora? Então, aí depois, né, passar um bom tempo, aí eu fui atrás de um advogado. Antes disso, eu sofri muito, né, eu peguei depressão, anemia, fiquei entre a vida e a morte, acho que eu pesava 40 quilos, peguei ansiedade, eu não aguentava trabalhar. Até hoje, não descobri nenhum motivo, nem porquê. Depois de tudo isso que aconteceu com a senhora passar por depressão, a senhora sofreu dificuldades, né, fora a dor, que eu não consigo imaginar o tanto que a senhora sofreu. A senhora não conseguiu ajuda de nenhum advogado? Quanto o que fizeram com a senhora? Sim, eu procurei um advogado e fui, levei toda a documentação, e eles pegaram a minha causa. Fui, passei pela perícia. E a senhora, quando passou por essa perícia, a senhora obteve retorno? Eu conversei com o perito, tudo certinho. Aí ele falou assim, dona Nilda, eles escreveram uma carta pra nós, depois que o médico tinha morrido. Eu fiz a cirurgia, 1 ano, 2 meses depois o médico faleceu. Eles não davam meu pontuário. Pela justiça conseguiram meu pontuário. E daí uma enfermeira escreveu uma carta dizendo que ela estava no dia. Ela tinha que exercer a profissão dela para defender os outros, não para ajudar quem tava fazendo crime. E ela foi e escreveu que quando me cortou, não sabe o que deu. Aí deu hemorragia. Para salvar a minha vida, eles tiraram meu útero. Mas não era para dar hemorragia mais? Eu tinha feito um exame
anticoagulante? Por isso mesmo, eles tinham autorização de mudar a minha vida de cabeça para baixo, me dar mais 10 anos de vida, como o médico me falou. O juiz deu a sentença como normal, eu engordei, depois de tudo isso, com depressão, ansiedade, fui para 112 quilos, meu útero, até hoje, ninguém sabe onde foi parar no lixo, porque não foi descarte. As pessoas que estavam junto na cirurgia não abrem a boca. Até hoje eu não tenho resposta. Do mundo físico, não. Hoje esse hospital continua fazendo cirurgia. Com tudo isso que a senhora passou, né? Todo esse processo difícil. E com todos os laudos que a senhora tem e os nãos que a senhora recebeu. Se alguém hoje estiver vendo esse vídeo, vendo o que a senhora passou, e quiser lhe ajudar ainda com esse processo, a senhora aceita? Aceito, porque minha vida virou de cabeça para baixo. Foi um órgão que me tirou de mim sem autorização. Muitas dúvidas na cabeça da senhora. Muitas hoje, dúvidas. Né? Vamos colocar na mão de Deus e se for propósito de Deus. Se a senhora falou que aceita e alguém estiver vendo o vídeo, fale conosco, procure a dona Nilda e vamos tentar ajudar ela nesse processo. Se a senhora pudesse hoje abraçar alguém que não está mais aqui, qual seria essa pessoa? Meu irmão. Qual é o nome dele? Antônio. Por que, dona Nilda? Porque meu irmão Antônio foi uma pessoa que eu morei com ele quando eu tinha 10 anos. Antes dele falecer, ele ia vir aqui. Isso, eu fui para Santa Catarina. A minha família não quis falar que ele estava nas últimas. E quando eu cheguei, ele tinha falecido. E a minha família foi falar para mim quase uma semana depois que ele morreu. Então isso fez que aumentasse mais a saudade Sim. que a senhora quisesse ver. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem hoje para as pessoas que estão nos assistindo. Diante de tudo que a senhora passou, o que a senhora pode falar para essas pessoas hoje? Então, o que eu posso dizer para as pessoas que, primeiramente, fé em Deus, que tudo tem um propósito, e a pessoa não desistir do seu sonho, do seu propósito, e confiar em Deus cada dia mais, entregar para Ele todos os problemas, orar, rezar, como a pessoa preferir, você vence. Venci o medo, eu venci a ansiedade, venci a depressão, e graças a Deus, hoje, isso não me dói mais como doeu no passado. Eu cicatrizou. Foi necessário? Sem resposta? Sem respostas. Continuo confiando em Deus e tudo é propósito dele. Amém. Nada é por acaso. Eu quero perguntar algo muito especial para a senhora também. Eu quero que a senhora me diga qual é hoje o sonho da senhora. Primeiro, eu gostaria de arrumar meus dentes. Olha que né? benção. Vai que tem alguém vendo e abençoa a senhora, né? Uma Sim. cidade tão linda dessa. Porque eu já passei muito constrangimento. E um outro sonho que é desde os meus 12 anos, me casar. Olha que benção. Esse a gente tem que deixar para Deus. Sim. Porque Ele que está no controle. Sim. Diante de tudo que a senhora me falou, dessa nossa conversa, eu quero te dar uma palavra para a senhora hoje. Sim. Diante da história da senhora, a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 1,5 que antes de Deus nos formar no ventre da nossa mãe, Ele já havia nos escolhido. E eu creio, diante de tudo que eu já passei na minha vida, que Deus escolheu a senhora com um propósito especial. E que a senhora passou, não foi algo assim por acaso. Foi algo para que a senhora hoje pudesse realmente contar essa história para outras pessoas e ajudar outras pessoas com o testemunho da senhora. Os processos são os que nos forjam. E quando se trata da nossa dor, muitas vezes o outro não vê. Sim. Muitas pessoas, até o dia de hoje, não sabiam o que a senhora passou. Sim. Mas Deus estava lá. Sim. Então eu creio que Deus vai abençoar muito a vida da senhora, vai honrar a senhora com fé. Amém. Diante dos sonhos que a senhora tem. Amém. E eu quero agradecer muito a vida da senhora por Amém. essa oportunidade que a senhora me deu hoje de escutar essa história Amém. maravilhosa da Amém. senhora. Amém. E que muitas mais pessoas aqui nessa Sim. cidade e nesse lugar lindo está hoje conhecendo a dona Nilda. Por esse Obrigada. projeto maravilhoso Amém. que é Vozes da Cidade. Amém. Amém. E se você gostou da história, fica com a gente, porque você pode ser o próximo.